Normalmente, as famílias milionárias não sofrem perdas patrimoniais quando esses milionários morrem. Meu nome é Gilberto Ferreira, sou advogado, especialista em road familiar e proteção patrimonial. Meu propósito é explicar por que essas famílias de milionário, não tiveram que arcar com os custos do inventário e não tiveram o seu patrimônio dilapidado. Mas o inventário não é o procedimento necessário para todos aqueles que falecem? Sim. E a grande maioria das famílias brasileiras continuam passando pela dor e arcando com as custas do inventário. Mas a resposta é muito simples e pouco difundida aqui no Brasil. Elas, as famílias dos milionários, não passam pela essa dor do inventário porque simplesmente não há patrimônio em nome pessoal a inventariar. Milagre? Não. Isso é consequência de um planejamento bem feito. Essas famílias não se tornam milionárias da noite para o dia. Em regra, a construção da fortuna faz parte de muito trabalho e de planejamento. Planejamento lícito, específico. E com esse conceito de planejamento na cabeça dessas pessoas, eles percebem também a necessidade de organizar seu patrimônio pessoal e a forma com que esse patrimônio vai passar para os seus herdeiros. Se ainda em vida você não decide o destino do seu patrimônio, então, ao final, quem decidirá para você será outra pessoa, ou o Estado. E quem tem o poder de decisão nas mãos, escolhe o que for melhor para ele, não é isso? Com certeza, o Estado tem interesse em arrecadar dinheiro, que é um interesse legítimo, absolutamente lícito. Fato é que essas famílias milionárias, têm recursos, já são acostumados com o planejamento, podem pagar boas bancas de advogado, não gasta um centavo com o inventário. Isso porque normalmente já tem um sistema de rojo devidamente construído. Seus filhos não precisam passar por esse processo de inventário. E temos muito exemplo. Temos exemplo do Norberto Odebrecht, do Dr. Roberto Marinho, do Dr. Antônio Hermídio de Moraes, dos irmãos Safra, do Samuel Klein, do nosso saudoso Dr. José de Alencar. E não são só esses não. Se você abrir a revista Forbes, você vai verificar a quantidade de milionários que nos deixaram nesses últimos anos e nenhum deles, absolutamente nenhum deles, tiveram processo de inventário. Porque entre eles permanece a máxima: quem é mortal não tem que ter patrimônio em nome próprio. E caso isso aconteça, ao invés de deixar herança, deixa um problema, deixa dor de cabeça. Tem caso que mesmo a empresa passando por dificuldade financeira grave, esse problema da empresa não interfere no patrimônio daquela família. Por quê? Porque estava devidamente organizado de forma inteligente, justa, lícita. Da mesma forma como as pessoas que moram em países desenvolvidos planejam e organizam seu patrimônio. Mas não se assuste se você não conhecia esse assunto. Ele realmente não é muito conhecido. Muitos brasileiros desconhecem o assunto de road. E principalmente de planejamento patrimonial. Esse assunto só é bem conhecido pelas famílias que têm dinheiro, pelas milionárias e por boa parte dos políticos. Mas os políticos, por que dos políticos? Porque são eles que fazem as leis. E eles sabem da licitude. Todos, praticamente todos, têm road familiar. É só você abrir o site do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, que você vai ver que muito deles tem o seu patrimônio bem organizado. E nós também não podemos permitir que nosso patrimônio construído ao longo da vida, que nosso patrimônio construído com muito suor, acabe no procedimento de inventário. Faça o seu planejamento. Um abraço.